Vamos começar então? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Desculpa esse pequeno atraso, houve uma dificuldade aí para encontrar a chave, porque os jovens estão em retiro e a chave que habitualmente eu utilizo não estava lá, mas deu tudo certo. Eu só liguei o ar-condicionado de trás, tá? Se vocês ficarem com calor, pode ligar esse aqui também, mas aí vocês decidem. Hoje a gente vai falar do sacramento da unção dos enfermos. A gente já está aí bem avançado no nosso caminho pela segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. Já concluímos a primeira parte, que é o credo, né? A profissão de fé com base no credo. Faço assim a ressalva de que para aqueles que começaram há pouco tempo ou perderam muitas aulas, é importantíssimo recuperar o tempo perdido. Basta entrar no nosso canal do YouTube, lá na playlist Credo, vocês vão ter acesso a todas as aulas que foram dadas
são aproximadamente 20 aulas, tá? Então é fundamental que vocês não percam nada, que vocês recuperem o tempo perdido. A gente está na segunda parte, que é a celebração da fé, é a Sagrada Liturgia, com base nos 7 sacramentos. Nós já concluímos os 3 sacramentos da iniciação cristã. Depois de 2 aulas introdutórias, nós tivemos uma aula sobre o sacramento do batismo, uma aula sobre o sacramento da crisma e 2 aulas sobre o sacramento da Eucaristia. Na aula passada, nós começamos os chamados sacramentos de cura. E o Renato falou para vocês do sacramento da confissão, que sem dúvida nenhuma, se a Eucaristia é o principal dos sacramentos da iniciação cristã, e na realidade é o sacramento dos sacramentos, é o maior de todos, mesmo comparados os 7, sem dúvida nenhuma a confissão, ela ocupa também um lugar especial nos chamados sacramentos de cura. Vale dizer que a Eucaristia e a confissão são os sacramentos que nos acompanham a vida toda, né? Vários sacramentos a gente recebe uma só vez, né? Ou poucas vezes. Por exemplo, o batismo, a crisma e a ordem a gente recebe uma vez só. O matrimônio em geral a gente recebe uma só vez para aqueles que são chamados a esse sacramento. É claro que se uma pessoa ficar viúva, ela pode contrair o matrimônio novamente, porque o vínculo matrimonial se rompe com a morte de um dos cônjuges. Mas, em geral, é um sacramento que a gente recebe uma só vez. A unção dos enfermos também é um sacramento que a gente vai aprender hoje, que a gente pode receber mais de uma vez. Mas, em geral, nós recebemos poucas vezes. Algumas pessoas recebem uma só vez, outras, infelizmente, não recebem. Que tenhamos a graça de receber esse sacramento pelo menos uma vez, nos nossos últimos momentos, como a gente vai ver hoje. Vale dizer, né? Não sei se vocês sabem que o padroeiro da Boa Morte é São José. A gente está aí no ano de São José. São José é o padroeiro da Boa Morte e a gente tem que pedir para São José uma boa morte, que é a morte que a gente consegue se preparar para ela. Boa morte não é a morte sem sofrimento necessariamente. Hoje a gente vai aprender um pouquinho do valor do sofrimento. O catecismo fala isso um pouco para nós na aula de hoje. Mas a boa morte é a morte que a gente consegue se preparar para ela e morrer, claro, em estado de graça, que a gente possa ser salvo. E São José, ele é o padroeiro da boa morte porque ele teve a melhor de todas as mortes da história, e ninguém terá uma morte tão boa quanto a dele, porque ele tinha a um lado nosso Senhor Jesus Cristo e do outro lado Nossa Senhora. É impossível alguém ter uma morte como a de São José. Então, de fato, faz todo sentido que ele seja o padroeiro da boa morte. Os 2 sacramentos que a gente recebe com frequência e é chamado a receber com frequência são justamente a Eucaristia, né? No caso, assistir à Santa Missa e, de preferência, comungar, se estivermos preparados para isso, e a confissão. A confissão é fundamental que recebamos esse sacramento com frequência. Eu digo para vocês que os santos, em geral, comungavam toda semana. Então é algo para reflexão de vocês. Se os santos que já tinham atingido ou estavam a caminho de atingir o que a gente chama de perfeição cristã, concretamente já amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos por amor a Deus, se eles sentiam a necessidade de se confessar toda semana, nós que somos pecadores não nos confessaremos com frequência? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Que não seja toda semana, tudo bem, eu sei que é pesado para as pessoas que estão no início da caminhada, mas eu não gosto de colocar fardos pesados nos ombros de vocês. Pelo menos uma vez por mês é o que eu recomendo. Pelo menos uma vez por mês vocês precisam se confessar. Eu não estou dizendo que vocês pecam muito. Todos nós pecamos muito. Principalmente pecados veniais, aqueles pecados de estimação, os pecados leves, os pecados cotidianos. Se passa muito tempo, no final das contas, a gente não confessa esses pecados. E a igreja recomenda que a gente confesse não somente o pecado grave, o pecado mortal. Ou seja, a igreja recomenda que a gente não somente confesse por necessidade, porque, de fato, o pecado mortal ele só é perdoado na confissão. Então, a gente tem a necessidade de confessar quando a gente está em pecado grave. Caso vocês cometam um pecado grave, e é na próxima parte do catecismo que a gente vai ensinar o que é pecado grave, o que é pecado venial,
Confessem-se o quanto antes. Cometer um pecado grave não tem que esperar. Já marca a confissão, ou vai na igreja, pede ao sacerdote e se confesse. Agora, mesmo que não tenha pecado grave, é bom confessar com frequência e também os pecados leves. Por isso é que eu coloco uma vez por mês para vocês como uma orientação do catequista. Simplesmente isso. Quem quiser confessar com mais frequência, ótimo. De 15 em 15 dias ou mesmo toda semana. Aqui na paróquia, eu posso dizer, o Frei João é extremamente disponível para a confissão, nosso pároco, e o Frei Nicolás também, que são aqueles dois com quem eu tenho mais experiência de confessar. Mas me parece que o próprio Frei Edson é extremamente disponível. O Frei Francisco eu não tenho tanto contato, até por ele ser diretor do colégio. Mas aqui nós temos pelo menos 3 sacerdotes muito disponíveis para a confissão. Então não tem desculpa. Aqui na São Francisco de Paula tem confissão todo dia. Tem missa lá 9h30, todo dia depois da missa de 9h30 os padres confessam, de tarde também depois da missa de meio-dia, a igreja fecha até as 2h, mas me parece que a partir das 3h tem confissão a tarde inteira. Então realmente não há desculpa, nós precisamos ter o hábito da confissão. Assim como temos o hábito da Santa Missa, a confissão deve ser um hábito para nós. E hoje a gente vai falar do segundo sacramento de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. Então vamos aqui no compêndio, é um sacramento que a gente aborda de forma mais rápida, mais breve, porque ele não ocupa tantas páginas do catecismo, então vamos aproveitar isso para que a aula seja bem profunda e esgote dentro do possível o sacramento. Vamos lá no compêndio, é a pergunta 313, o sacramento da unção dos enfermos, é a página 96 aqui. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? Todos os sacramentos, o catecismo ele fala de alguma forma da prefiguração do sacramento no Antigo Testamento. Na Sagrada Escritura, como é que esse sacramento ele foi prefigurado? Todos os sacramentos eles foram instituídos por Nosso Senhor. Não havia sacramentos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção do matrimônio. Porque o matrimônio, não é que ele não era sacramento, mas ele já existia porque o matrimônio ele é natural. Ele foi criado quando Deus criou o homem, a mulher e a família. Então ele cria o matrimônio. Mas é Nosso Senhor que eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. Todos os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor, inclusive a unção dos enfermos. E a gente vai ver aqui como é que o povo, como é que o ser humano foi preparado por Deus desde o Antigo Testamento para este sacramento que nós chamamos de unção dos enfermos. Também pode ser chamado de extrema unção, tá, gente? Não é errado chamar de extrema unção e a gente vai ver por que essa mudança de nomenclatura. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o homem experimenta durante a doença o próprio limite e percebe ao mesmo tempo que a doença está ligada de modo misterioso ao pecado. Os profetas entreviram que ela podia ter também um valor redentor para os pecados próprios e dos outros. Assim, a doença era vivida diante de Deus, a quem o homem implorava a cura. Então vejam que, de fato, a doença ela é uma consequência do pecado original, tá? E não confundam, porque de fato os próprios judeus acabaram por criar uma concepção errônea a esse respeito. A doença ela é uma consequência do pecado original para toda a humanidade. Só que os judeus acabavam por olhar para a pessoa doente e considerar que aquilo era uma consequência dos pecados pessoais dela ou dos antepassados. Isso é claro que é um erro, evidentemente isso é um erro. A doença, por mais que sim, eventualmente, para um caso específico, Deus possa permitir na vida de uma pessoa uma doença para que ela acorde para a vida, isso acontece. Mas eu não posso presumir que alguém que está doente está sendo punido pelos seus pecados ou dos pecados dos seus antepassados. Isso não faz o menor sentido. Só Deus vai poder dizer no final das contas, porque é Ele que permite, né? A doença, sem dúvida nenhuma, ela é um mal. Então ela não é obra de Deus, ela é fruto do nosso pecado. Nós pecamos, os nossos primeiros pais pecaram, e através do primeiro pecado, né, do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mal entra no mundo. Então entra a morte, entra também a doença. Então a doença entra no mundo desta forma. É claro que, como está escrito aqui, a gente já aprendeu isso nas aulas da criação,
Deus ele só permite o mal porque do mal ele pode tirar um bem maior. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, né? Imagino que sim. É impressionante como Deus se vale de doenças na vida de muitas pessoas para que elas se convertam, para que elas se aproximem mais. Eu vi isso na vida do meu avô, por exemplo. Meu avô ficou 8 anos acamado, seus últimos 8 anos foram na cama. Depois de uma vida bem difícil por uma série, meu avô, por exemplo, sofria de alcoolismo, então uma série de dificuldades, meu avô materno, e ele teve a oportunidade ali de fazer uma profunda revisão de vida, e a gente tem assim a convicção de que ele morreu em estado de graça, e não somente reconciliado com Deus, com a própria família, as próprias chagas, os próprios traumas que o alcoolismo dele e toda a desordem, quantas famílias são destruídas por alcoolismo. O filho que cuidou do meu avô foi o filho que mais sofreu com o alcoolismo dele, e tinha que dar banho nele. Então olha como é que Deus, de fato, se a gente olha no detalhe, a gente vê que Deus cuida de tudo. E o meu tio conseguiu, e hoje a forma que ele fala do meu avô e como ele sofreu quando meu avô morreu, a gente viu ali que tudo que tinha ficado de trauma acabou com a doença. A gente olha, por exemplo, a doença do Padre Léo também. Eu não sei se vocês conhecem o Padre Léo, que ia na Canção Nova. Então, muitas vezes a gente percebe que a doença, ela é uma oportunidade, é um mal, sem dúvida nenhuma, mas é uma oportunidade que Deus dá para muitas pessoas para que elas se convertam. Porque na doença o homem tem contato, como está escrito aqui, com a sua própria fraqueza, com a sua finitude. O homem percebe, sendo muito claro, que a gente, no final das contas, entre aspas, a gente não vale nada. Essa vida é passageira e o que importa é, de fato, a vida eterna, é a vida com Deus no céu, a qual todos nós somos chamados. E é muito propício falar disso hoje em tempos de Covid, porque para muitas pessoas a gente tem a impressão que elas descobriram que a gente morre depois que a situação do Covid começou. Parece, só faltou sair no jornal, né? O ser humano morre, né? E de fato a gente percebe que muitas pessoas lidaram bem com essa situação. Quantas pessoas se aproximaram de Deus por conta dessa situação do Covid? Quantas pessoas passaram a rezar mais, passaram a ir mais à igreja, a buscar mais os sacramentos, a rezar mais o terço? Mas por outro lado, quantas pessoas reagiram extremamente mal? E se deixaram tomar pelo medo de uma forma extremamente desordenada. O padre até falava isso na homilia que eu acabei de assistir ali na São Francisco de Paula, o Frei Velho falava exatamente sobre isso. Quantas pessoas se afastaram de Deus por conta da situação do Covid, se apegaram ainda mais a essa vida, de uma forma desordenada. É claro que a gente tem que amar essa vida é uma bênção, e a gente tem que lutar por ela, mas não é a principal vida, não é a vida com V maiúsculo. Essa vida é um tempo para a vida eterna com Deus no céu. Então vejam que, de fato, o próprio povo do Antigo Testamento começou a perceber, apesar dessa desordem, de olhar, por exemplo, para o leproso e tratá-lo como um pecador público, apesar de toda essa desordem, nos escritos proféticos, especialmente, a gente nota nos Salmos também, que o próprio povo do Antigo Testamento já começou a ver um valor redentor na doença. Não podemos nos esquecer que nosso Senhor nos salvou na cruz. Ele se oferece. Então, com nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento ele ganha um outro valor. O sofrimento ele toma uma dimensão de um ato de amor, de um ato de entrega. E quando nós ficamos doentes, e isso vale para uma simples dor de cabeça até uma doença mais séria, eu devo unir esse sofrimento à cruz de Cristo. Desde uma dor de cabeça, uma unha encravada no dedo mindinho da mão ou do pé, eu já sou chamado a unir essa pequena dor à cruz de Cristo. E viver a dor, viver a dificuldade, viver o sofrimento de maneira virtuosa, de maneira ordenada, sem murmuração, sem revolta contra Deus, sem revolta contra as pessoas que me amam. Muito pelo contrário, se eu uno a minha dor à cruz de Cristo, aquilo, sem dúvida nenhuma, Deus usará aquele pequeno sofrimento, a nossa pequena chaga, ou às vezes um grande sofrimento, para salvar as almas. Isso é muito bonito. Eu posso oferecer o meu sofrimento pelas almas do purgatório, eu posso oferecer o meu sofrimento pela conversão de uma pessoa que está no pecado, pela conversão dos meus entes queridos, das pessoas que eu amo. Então vejam que já no Antigo Testamento, o sofrimento, a doença, ela toma esse caráter de algo que eu ofereço por amor
e um valor redentor. Claro que com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua paixão, morte e ressurreição, é evidente que isso, aí sim, isso fica claríssimo, isso fica de alguma forma instituído, institucionalizado. Então vamos lá, que agora a gente vai ver justamente o que nosso Senhor, qual é a relação de nosso Senhor Jesus Cristo com a doença, com os doentes, né? Nosso Senhor, que é o grande médico da história, o verdadeiro médico, é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Que significado tem a compaixão de Jesus para com os doentes? A compaixão de Jesus para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos são um claro sinal de que com ele chegou o reino de Deus e, portanto, a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Com sua paixão e morte, ele dá novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para os outros, né? Claro, primeiramente para nós, né? Eu falei mais do exemplo de oferecer pelos outros, mas unir o meu sofrimento à cruz de Cristo, em primeiríssimo lugar, é um meio espetacular de salvação para mim mesmo. Eu, de alguma forma, falei sobre isso com as numerosas conversões que acontecem em meio a doenças. Então, no Evangelho, o que a gente vê de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, de fato, curou muitos doentes, mas ele não curou todos os doentes. Isso é muito importante, porque nós podemos cair numa falsa percepção de que nosso Senhor vai curar todas as doenças. E isso vale, inclusive, para o próprio sacramento da unção dos enfermos. Nem todas as doenças serão curadas. Nosso Senhor não vai curar todos os doentes. Ele vai curar quando a cura for necessária para a salvação daquela pessoa. Se aquela pessoa está pronta para ir para o céu, se aquela pessoa já cumpriu a sua missão, se aquela pessoa já está prontinha, embalada, como um pão que já acabou de sair do forno, para ir para a vida eterna com Deus no céu, entendam isso, para aquela pessoa morrer é muito melhor do que ser curada, porque ela vai para o céu. Quem sofre somos nós que ficamos, nós vamos sofrer. Nós sentiremos saudades e isso é muito bom. Só que a gente não pode fazer da nossa saudade um egoísmo. Que aquela pessoa que está lá no funeral querendo pular dentro do buraco porque não aceita a morte da outra. Isso é uma tentação. Eu devo sofrer a morte dos meus entes queridos. Mas se eles estão com Deus no céu, eu devo ter essa convicção. Eles morreram e isso foi bom para eles. Porque eles estão na pátria. Eles estão na pátria definitiva, eles estão com Deus no céu. Então entendam isso, a cura física, ela é necessária se aquela pessoa ainda tem uma missão a cumprir aqui. Se ela ainda precisa se converter, ou mesmo que já convertida, ela ainda tem missões, ainda tem fatos, ainda tem acontecimentos na vida dela que ela precisa realizar aqui. Então sim, ela vai ser curada. Qual é a dinâmica de cura de Nosso Senhor no Evangelho? É sempre a mesma. Ele provoca a fé no doente antes de curá-lo. Isso é muito bonito. É até interessante, é até engraçado. Chega um cego para Nosso Senhor pergunta, o que você quer? Né? O Padre Léo até brincava, o que eu quero, Senhor? Um labrador, né? E uma bengalinha, um cão guia? Não, eu quero que o Senhor me cure, eu estou cego, eu sou cego. E por que ele pergunta o que queres que eu te faça? Porque ele precisa que a pessoa manifeste a fé. Sem a fé não há cura. Então a cura, em primeiro lugar, ela é espiritual. A principal cura é a cura do pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é médico, o médico dos médicos, a principal doença que ele veio curar nesse mundo e até hoje é o pecado. Essa é a principal doença. E a gente vai ler uma passagem no Evangelho que mostra isso de forma claríssima. Então, primeiro ele cura o coração. Primeiro ele cura o pecado. Primeiro ele suscita a fé no doente. E aí sim, quando o doente diz, eu creio, é igual aquele leproso que chega para Nossa Senhora, ele se lança aos pés de Nossa Senhora, é tão bonito aquilo, ele diz, se queres, podes me curar. Ele manifesta a fé. Senhor, se queres, podes me curar. E aí Nosso Senhor diz, eu quero, fica curado. É muito bonito isso, porque primeiro é a fé. Nosso Senhor não fez milagres onde não havia fé. Até na sua cidade, em Nazaré, né?
São Marcos vai ressaltar isso. Ali ele não fez milagres ou fez poucos milagres porque eles não tinham fé. Então entendam isso. O sacramento da unção dos enfermos, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele existe em primeiríssimo lugar para curar a pessoa do mal do pecado, para converter a pessoa, para que aquela pessoa una a sua doença à cruz de Cristo. E se dentro de todo esse propósito espiritual relacionado com a vida eterna, com a salvação da pessoa doente, se sim for necessário para a salvação, for propício, for adequado que ela seja curada fisicamente, ela será curada também pelo sacramento. E nós que não estamos doentes, nós que estamos ali muitas vezes ao lado, nós devemos rezar pela cura? Com certeza. Não tem problema nenhum rezar pela cura, mas é sempre fazer aquela ressalva ao final, que foi a ressalva que Nosso Senhor fez no Getsêmani. Pai, se for possível, que passe de mim este cálice, que se afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Peçam a cura de quem vocês quiserem, mas digam ao final, manifestem essa fé, que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Para que nós possamos entregar os nossos entes queridos e às vezes nós mesmos, à vontade de Deus. Que Deus faça com a nossa vida o que Ele bem entender, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos, ela pertence a Deus. E aí a gente percebe, como acontece com todos os sacramentos, eles são instituídos por Nosso Senhor, mas são confiados à Igreja. Nosso Senhor institui a unção dos enfermos e confia a unção dos enfermos à Igreja e aos seus ministros, né? Os ministros do sacramento da unção dos enfermos, a gente vai ver daqui a pouco, são os sacerdotes. Não há como ter a unção dos enfermos sem os ministros ordenados, mas no caso, os dois principais, né, os dois maiores graus do sacramento da ordem, que são o presbiterado, que é o que eu chamo de padre, que nós chamamos de padre, e o episcopado, que é o bispo. Apenas o bispo e o padre podem ser, ou melhor, são ministros do sacramento da ordem. Do sacramento da unção dos enfermos. O diácono não é ministro do sacramento da unção dos enfermos, é apenas o sacerdote, padre ou bispo. E aí a gente vê que a igreja, a próxima pergunta, qual é o comportamento da igreja em relação aos doentes? A igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, compromete-se a cumpri-la com os cuidados para com os doentes, acompanhados de oração de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Essa passagem eu coloquei na aula passada porque também tem um momento em que São Tiago vai falar que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, então aqui também tem um sinal da presença do sacramento da penitência na igreja primitiva. Eu não sei se vocês sabem, né? Porque a igreja ela cuida dos enfermos num sentido amplo. Ela não cuida apenas, entre aspas, espiritualmente. O cuidado espiritual é o principal, mas a igreja cuida materialmente. Hoje a igreja ela é a grande vilã da história em muitas aulas, né? Principalmente nas aulas de história, né? Tinha até uma página, eu sou velho, tinha até uma história no Orkut, a página, não era no Facebook. O meu professor de história mentiu para mim, né? Quem de nós não passou por essa experiência de ouvir falácias e mentiras nas aulas de história? Eu tenho até um carinho pelos meus professores, mas penso que por ignorância eles falavam muita bobagem, pelo menos no meu caso. E uma das grandes falácias é colocar a igreja como uma vilã, quando tudo que há de bom nesse mundo, se a gente se aprofunda, vem da igreja católica. E por que eu estou falando isso? Quem criou os hospitais foi a igreja católica. Quem criou, por exemplo, os asilos, os orfanatos, as universidades, as escolas, tudo isso foi criado pela igreja. E especificamente para a aula de hoje, os hospitais. Os hospitais foram criados pela igreja. Não havia hospitais antes da igreja católica. Então vejam que a igreja, desde sempre, ela se preocupou, ela quis cuidar das pessoas de uma forma integral. O principal, que é espiritualmente, por isso é que a gente tem 2 sacramentos de cura, e principalmente cura espiritual, a confissão e a unção dos enfermos, mas também materialmente.
E hoje é tão triste porque os hospitais que são filhos da igreja se voltam contra a igreja. Quantos hospitais hoje não deixam os padres entrar? É um absurdo essa situação que a gente está vivendo hoje com o Covid. A pessoa está lá, a pessoa quer receber os últimos sacramentos, ela está na iminência de morrer e o hospital não deixa o padre entrar sob um pretenso cuidado da saúde. Isso é um absurdo, isso é uma inversão de valores. O padre não pode contrair Covid, não é isso. Ele está ali, a missão dele. Só ele pode ministrar os sacramentos, só ele pode confessar aquela pessoa, só ele pode dar a unção dos enfermos. E se ele morrer como consequência de uma doença que ele vai contrair ali, essa foi a missão. Ele deu a sua vida para salvar aquela pessoa. E aquela pessoa que está ali pode morrer sem os últimos sacramentos por conta. Vocês conseguem perceber que a total inversão de valores? As pessoas só se preocupam com a vida neste mundo. Não se preocupam com a vida eterna. Não se preocupam se aquela pessoa morrer, para onde ela vai, se ela será salva, se ela não será. Então hoje, infelizmente, muitos hospitais, caso vocês vivam uma situação assim, a gente tem que enfrentar. Com ordem, claro, com virtude, mas tem que enfrentar, tem que ajuizar a ação, tem que recorrer às vezes a um político católico que vai brigar por isso. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Tem que falar com o diretor do hospital, pedir ao bispo para interferir se for o caso. Então, não podemos aceitar esse tipo de absurdo, porque ali é uma pessoa, o mais importante naquele momento é cuidar daquela pessoa. A gente não sabe se ela vai sair do hospital. Então, se a situação no hospital começa a ficar difícil, ela já tem que se confessar. Ela já tem que receber a unção dos enfermos e a comunhão. Ela já tem que estar preparada. E é isso que a gente vai ver aqui. Quais são as hipóteses em que uma pessoa pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Vamos lá. É a pergunta 316. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode recebê-lo o fiel que começa a se encontrar em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes, quando se verifica um agravamento da doença ou quando lhe acontece uma outra doença grave. A celebração desse sacramento deve ser, se possível, precedida pela confissão individual do doente. Então vejam que durante algum tempo na história da igreja não é que era diferente, mas ressaltava-se mais esse sacramento na hora efetiva da morte, né? Quando a pessoa já estava, isso é um nome técnico, não é pejorativo, quando a pessoa já estava moribunda, né? O que é o moribundo? O moribundo é aquele que certamente, a não ser que haja um milagre, vai morrer. Em geral, a pessoa recebia a unção dos enfermos nesse momento, nessa situação. Por isso é que ele era chamado, e até hoje ele pode ser chamado de sacramento da extrema unção, porque a pessoa recebia. Então, hoje se ressalta mais que a pessoa ela pode receber em perigo de morte. Então, quando a pessoa ela está em perigo de morte, mesmo que ela não esteja efetivamente moribunda, mas se ela tem perigo de morrer, seja por doença, mas também por velhice, é interessante isso. Aquela pessoa bem velhinha, que já está com uma saúde muito fragilizada, ela pode, até deve receber o sacramento da unção dos enfermos. E claro, por doença. Então, determinadas cirurgias muito sensíveis, a pessoa ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos antes. E também quando se percebe que, de fato, a vida dela passa a correr risco. Então, essa é a pessoa que pode receber, é claro, pô. Você não vai chegar para o padre, eu estou com uma unha encravada, estou com uma dor de cabeça, por favor, o padre vai fazer muito bem se te der um passa fora ali, ou te dar uma catequese também é melhor, né? Porque não faz sentido receber a unção dos enfermos por qualquer doença, ou para doenças que não sejam graves. Tem de ser, de fato, algo que coloque a vida da pessoa em risco. E aí sim, ela não só pode, ela deve receber. E como está escrito aqui, de preferência, é bonito a gente pensar, o catecismo ressalta isso, né? No início da nossa vida, mesmo que algumas pessoas, eu mesmo, aconteceu isso, recebam mais tarde, mas na primeira fase da nossa vida, a gente recebe 3 sacramentos, né? Que são os sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a crisma e a eucaristia. E no final da nossa vida também estão 3 sacramentos, que são a confissão, a unção dos enfermos e, mais uma vez, a Eucaristia. Então, é apropriado que esse sacramento ele seja ministrado dessa forma. A pessoa se confessa antes, até porque ela precisa estar em estado de graça para receber os sacramentos, então ela se confessa. Se ela não tiver condições de se confessar, porque ela já está inconsciente, aí ela recebe a unção dos enfermos.
a gente vai ver que não tem problema nenhum. Inclusive é muito bom e é recomendado, e ela vai receber, e aquela pessoa vai ser recomendada à misericórdia de Deus. A gente vai entender como é que seria, né, para essa pessoa se salvar, né, nessa situação que é tão delicada. O ideal, gente, é não deixar chegar nessa situação. O ideal é que a gente peça a presença do sacerdote antes da pessoa ficar inconsciente, ser entubada, porque ela vai poder se confessar, ela vai poder receber a unção dos enfermos e ela vai receber a comunhão, que podem ser os últimos sacramentos dela. E por isso é que a comunhão nessa situação é chamada de viático. O viático é o pão de viagem, né? É o pão que a pessoa... por exemplo, as pessoas que peregrinavam no deserto levavam um pão para a viagem, para comer durante a jornada. Esse é o pão da principal viagem que a gente vai fazer nessa vida, que é a viagem desta vida para a próxima. Então, por isso é que essa última comunhão é chamada de viático. Então, essa é a principal preocupação, gente. A gente não vai deixar de cuidar dos nossos entes queridos. A gente não vai deixar de acionar o melhor médico que nós pudermos. A gente não vai deixar de ter seguro-saúde. Eu mesmo vendo seguro, seria um absurdo eu dizer que o plano de saúde não é importante. A gente não vai deixar de ter seguro-saúde, a gente não vai deixar de buscar bons hospitais. Mas a primeiríssima preocupação com alguém que está gravemente doente é essa, é que essa pessoa esteja em estado de graça. Caso ela venha a morrer, que ela seja salva. Essa é a principal preocupação, antes de qualquer outra. E a gente precisa rever as nossas prioridades, porque hoje o que eu percebo é que muita gente, até dentro da igreja, está mais preocupado com essa vida do que com a próxima. E a gente não pode viver dessa forma. Não é assim que um católico enxerga a vida. Fala, querido. Não, é para falar, o desafio é exatamente você catequizar, né? Catequizar quem está à sua volta, né? Sim. Para não interpretar como você disse, ela vai esquecer de mim, já veio aquilo da unção dos enfermos. Sim, isso. Está querendo que eu morra. Você bem colocou. Isso. É adequado fazer antes, por exemplo, chegar bem no lembrado. entubado. Né? Sim. Aí você vai no hospital com o padre, já quer que eu morra, quer pegar minha herança, quer isso, quer aquilo. A pessoa já pensa. Bem lembrado, porque como esse sacramento, ele durante muitos anos, ele foi de fato para as pessoas que estavam às portas da morte. Algumas pessoas erradamente ficam com medo desse sacramento. Parece que se você receber, você vai morrer. Isso não tem lógica. Isso aconteceu com o pai de uma funcionária minha que estava no hospital com Covid. Eu falei, Sandra, vamos levar um padre lá. Ela falou, ele vai ficar desesperado. E acabou que ele não recebeu. É claro, não é da minha família, eu só podia oferecer, eu só podia falar. Mas ela achava que se ele efetivamente, infelizmente, morreu de Covid por conta, ele já era idoso, mas... o fato é que a gente não pode enxergar o sacramento dessa forma. O padre não é o funcionário da funerária que está ali entrando para te embalsamar e te colocar no caixão. Não, ele está ali para te salvar a sua alma. E, se for o caso, inclusive, salvar o seu corpo, salvar a sua vida material. Receber o sacramento da unção dos enfermos, na realidade, é confiar a sua vida nas mãos de Deus e confiar a sua doença nas mãos de Deus. Isso é, de fato, um preconceito, você falou muito bem, a palavra é fruto de falta de catequese. São fiéis mal formados que não receberam a doutrina da igreja. Isso vale tanto para aquele que está doente como para a família. A própria família às vezes encara mal. Ah não, a unção dos enfermos, não, mas ele não vai morrer. Mas não é isso, eu não estou dizendo que ele vai morrer, eu estou dizendo que é importante ele receber o sacramento. Então isso é algo que realmente só se resolve com a catequese, claro, com a graça de Deus, com uma boa conversa. A catequese também se dá numa conversa entre amigos, né? Num esclarecimento. O importante é que, de fato, nós que temos a graça de receber catequese, e eu recebo sempre porque eu dou catequese, então eu falo para vocês e falo para mim também, nós precisamos vencer esses preconceitos, que acabam por ser sintomas de falta de fé. É fundamental que tenhamos o olhar correto para a vida e também para o sacramento, essa graça que Deus deu para nós, que é o sacramento da unção dos enfermos. Fala aqui. Sim, mas a unção pode absolver, só que eu vou explicar como, porque não é em qualquer caso, porque a gente pode achar erradamente que a unção dos enfermos absolve os pecados em qualquer situação, e não é assim. Em geral, né, o que absolve é a confissão, mas a unção dos enfermos pode absolver os pecados para as pessoas que não têm a oportunidade de se confessar, mas estão contritas. Essa é que é a diferença, é a contrição, é o arrependimento, mas a gente vai entender isso. Vamos lá.
Quem administra esse sacramento? Quem é o ministro do sacramento da unção dos enfermos? Eu já falei, né? É o sacerdote. Ele pode ser administrado somente pelos sacerdotes, bispos ou presbíteros, bispos ou padres, tá? Isso é muito importante saber. O diácono, no máximo, ele vai poder rezar pela pessoa, dar algumas bênçãos, mas, de fato, o sacramento tem que ser sacerdote, tem que ser padre ou, eventualmente, um bispo. Como se celebra esse sacramento? Então, aqui a gente falou do ministro, agora a gente vai ver todo o sacramento, ele tem matéria e forma. A gente vai ver qual é a matéria do sacramento da unção dos enfermos e qual é a forma, né? O que deve ser feito. Como se celebra esse sacramento? A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com o óleo, bento possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre as mãos do doente, no rito romano, ou também em outras partes do corpo, em outros ritos. No caso, os ritos que a gente chama de ritos orientais, que são católicos, são ritos católicos, mas orientais, acompanhada pela oração do sacerdote, que implora a graça especial desse sacramento. Então, a matéria do sacramento da unção dos enfermos é o óleo, tá? É o óleo. E esse momento em que o sacerdote impõe as mãos e reza pelo doente, mas principalmente o óleo. O óleo é a matéria. Então vejam que é a mesma matéria do sacramento da crisma, mas o óleo é diferente, tá? Existe uma missa que é celebrada na manhã da Quinta-feira Santa, porque a missa da Quinta-feira Santa, que é isso, a missa da Quinta-feira Santa, que é a missa do lava-pés, ou a instituição da Eucaristia, ela é sempre celebrada à noite, porque Nosso Senhor instituiu a Eucaristia na última ceia, evidentemente uma ceia que foi vivida à noite. De manhã só tem uma missa em cada diocese, que é a chamada Missa dos Santos Óleos, em que o bispo, ele naquela missa, ele abençoa os óleos e consagra os 3 óleos que a igreja utiliza para os seus sacramentos, que são, um deles é o óleo dos catecúmenos, que é utilizado no sacramento do batismo. Esse é o primeiro dos óleos, né? Então, no sacramento do batismo, por mais que o óleo não seja a matéria fundamental do sacramento é a água, não é o óleo, mas quando a pessoa é batizada na igreja, existem uma série de outros ritos que são importantes. Eles não são a essência do sacramento. Para batizar alguém na rua que está às portas da morte, basta, eu já ensinei para vocês, com a água, derramar a água 3 vezes e dizer: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, derrama uma vez, e do Filho, derrama outra vez, e do Espírito Santo. Essa é a parte essencial, mas dentre os ritos complementares, acessórios do sacramento do batismo, existe um rito que é a unção com o óleo dos catecúmenos. Catecúmeno é justamente aquele que será batizado. A etimologia da palavra catecúmeno é aquele que escuta. Então, aquele que será batizado é chamado de catecúmeno. Então, esse é o primeiro tipo de óleo. O segundo tipo de óleo é o óleo do crisma, que é utilizado em 3 sacramentos. No próprio sacramento do batismo há um momento, mesmo sem ter a crisma, em que a pessoa, né, ela é ungida com o óleo do crisma. Evidentemente, no próprio sacramento da crisma, este óleo ele é utilizado, e no sacramento da ordem também. No sacramento da ordem também há uma unção com o óleo do crisma, e também o terceiro tipo é o óleo dos enfermos, que é o óleo utilizado na unção dos enfermos. Então, só para que vocês saibam, a matéria do sacramento da unção dos enfermos é o óleo, e a forma é essa. O sacerdote, além de impor as mãos, além de rezar pela pessoa, ele unge a pessoa com o óleo na fronte e nas mãos. O nosso rito é o rito romano, né? O rito latino, né? Nós que somos católicos ocidentais, em geral nós pertencemos ao rito romano. No rito romano, o enfermo ele é ungido nas mãos e na fronte. Em outros ritos, nos ritos orientais, há outras unções em outras partes do corpo. É só para que vocês saibam. Então, essa é a matéria e essa é a forma do sacramento da unção dos enfermos. E agora a gente vai ver os efeitos, e aí a gente vai entrar naquilo que você perguntou. Quais são os efeitos desse sacramento? Ele confere uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e o de toda a igreja, dando-lhe conforto, paz
coragem e até o perdão dos pecados, se o doente não pôde confessar-se. Esse sacramento permite, às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física. Em todo caso, essa unção prepara o doente para a passagem à casa do Pai. Vejam que a cura física é o último dos efeitos que o catecismo elenca e deixa muito claro, se Deus o quiser. Às vezes, vejam que não é algo que vai acontecer sempre. E a gente não deve perder a fé se a pessoa recebe a unção dos enfermos e vem a morrer, porque a principal função desse sacramento é aquela que está lá no início. É uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo para o seu bem e o de toda a igreja. Por que o de toda a igreja? Porque quando une a cruz de Cristo, ele vai crescer espiritualmente, aquela graça, aquele sofrimento vai ser aplicado em benefício dele próprio, mas também de toda a igreja. Como eu falava antes, as almas do purgatório, os pobres pecadores, as pessoas que padecem sofrimentos em geral, ele vai poder oferecer aquela doença como Nosso Senhor que sofreu para salvar a todos. Quando a gente recebe a unção dos enfermos, a gente se torna outro Cristo nesse sentido. Aquele meu sofrimento, ele frutifica em graças para mim e para toda a igreja. Vejam que maravilha isso. E também, olha que legal, conforto, paz, coragem, conforto, paz e coragem para enfrentar a doença. Olha que maravilha. Então, de fato, são efeitos próprios desse sacramento que a pessoa viva melhor a sua doença, com conforto, com paz e coragem mesmo, a virtude da fortaleza, né, que é a coragem para enfrentar aquela situação tão difícil. E aí a gente chega no perdão dos pecados, se o doente não pôde confessar. Só que não é só isso. Porque eu vou dar um exemplo drástico, Maria Luísa, para vocês entenderem. Imagina se Hitler fica inconsciente por conta de uma doença. E não se tem notícia que ele se arrependeu de nada do que ele fez. Hitler, se tivesse se arrependido, não sei como Hitler morreu. A igreja nunca afirmou que ele está no inferno e nem tem condições de afirmar. Eu não sei se ele morreu arrependido, eu não sei se ele se confessou, eu não sei de como ele morreu. Mas digamos que ele não tivesse se arrependido. Eu dou esse exemplo drástico para que vocês entendam que não é só chegar lá e receber a unção dos enfermos e a pessoa está salva, não é isso. Imaginemos se Hitler ficasse inconsciente como consequência de uma doença e vai lá o padre dar a unção dos enfermos e ele venha morrer logo depois. Eu vou atestar que Hitler está no céu porque ele recebeu o sacramento de forma alguma. Esse sacramento que o padre dá, quando a pessoa está inconsciente, que não teve ocasião de se arrepender e de se confessar, na realidade a pessoa recebe a graça se ela estava bem disposta para receber. E a gente não sabe, a pessoa inconsciente, a gente não sabe até que grau ela ouve o que falam com ela, a gente não sabe até que ponto vai a sensibilidade de uma pessoa naquela situação. O fato é que só será salvo, evidentemente, uma pessoa que estava aberta para a graça de Deus. Entendam que a morte espiritual ela não é sinônimo de morte física. Hoje tem vários conceitos, né? Morte cerebral, o coração parou de bater, tem uma série... Essa não é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação da alma do corpo. Esse é o momento em que acontece a morte para nós. A morte efetivamente. Por isso é que, por exemplo, eu soube de uma criança que morreu sem o batismo. Era até de uma ex-colega de turma de vocês. Ela não pôde continuar, ela está vendo se vai voltar no que vem. E a criança tinha acabado de morrer, assim. Eu a aconselhei a batizar a criança, porque a gente não sabe se aquela criança ainda está em tempo de ser batizada. Então ela foi lá e batizou, falou com os pais e batizou a criança horas depois da morte. Então é só para que vocês entendam que a morte, ela pode acontecer em outro momento do que a chamada morte cerebral. E pode ser que haja um tempo para salvar aquela pessoa ainda, no caso aqui da unção dos enfermos. Então tudo vai depender se aquela pessoa está aberta à graça, se ela está arrependida, se ela está contrita. Pode ser que enquanto ela se aproxima ali da morte, ela se arrependa dos seus pecados. E aquela graça que ela recebeu ali sob condição, aquele sacramento que ela recebeu, vai de fato representar concretamente o perdão dos pecados. O fato é que para nós que estamos de fora, é muito válido que a gente peça ao sacerdote para ministrar a unção dos enfermos. Eu cito aqui uma história de São João Maria Vianney, já vou te dar a palavra.
eu já acho que eu já falei isso para vocês, ele teve uma paroquiana, né, que o marido se suicidou, né, se lançou de uma ponte e caiu no rio e morreu, né, devia ser uma ponte muito alta. E ela foi a chorar para São João Maria Vianney, né, que é um grande santo da história, é o padroeiro dos párocos, né, um grande sacerdote, um grande santo. E ela foi chorar para ele dizer, afirmar: meu marido está no inferno, meu marido se suicidou. É claro que o suicídio é um pecado grave contra o 5º mandamento, mas nós precisamos olhar no caso concreto se aquela pessoa não tinha um problema psicológico muito sério, se ela de fato tirou a vida com liberdade, se ela tirou a vida com uma vontade mesmo de ceifar a sua vida. Isso aí a gente só Deus vai saber na realidade. O que a gente pode dizer é que, de fato, o suicídio é um pecado grave contra o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Mas São João Maria Vianney nem questionou a questão, ele nem questionou, a idoneidade da pessoa ou a sua sanidade mental. O que ele falou para ela foi o seguinte: nunca diga isso, nunca afirme que ele está no inferno. Da ponte até a água tem muito tempo. Isso vale não só para dar ponte até a água, vale até para um tiro que eu dou na minha cabeça. A bala vem, é uma fração de segundo, mas mesmo do momento em que eu puxo o gatilho e que a bala me mata efetivamente, há tempo para arrependimento. Então eu não posso afirmar que aquela pessoa está no inferno. E isso vale principalmente, ainda mais, para essas pessoas que estão inconscientes. Deus fala ao coração dessas pessoas. Deus está ali, sem dúvida nenhuma, a gritar. Porque nos últimos momentos das nossas vidas acontece uma batalha muito grande. É importante que vocês saibam isso. O nosso anjo da guarda está ali, Nossa Senhora, São José, os nossos santos de devoção, Nosso Senhor, Deus, mas também há muitos demônios que ficam ali para que a pessoa, no último momento, cometa um pecado e vá para o inferno. Então é por isso que naquele momento é o momento de a gente cuidar muito bem da pessoa, de rezar por ela, de confiar a Nossa Senhora. Por isso é que é tão bonito quando a gente vê. Teve agora, não sei se vocês tomaram conhecimento, teve uma criança que morreu com meses de idade. Olívia, o nome dela. Ela teve uma doença no pulmão, me escapa agora o nome. É uma doença, eu acho que é nos alvéolos. É uma doença séria, não é pneumonia, não. É uma doença que ela ficou assim, ela ficou um mês entre a vida e a morte. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e ela é filha da nutricionista do colégio da minha filha, que é o Porto Real, ali, que fica ali na Vilhena de Moraes. E foi tão bonito ver como os pais se mobilizaram para rezar por aquela criança. Aquela criança, assim, já estava batizada. A situação dela é muito mais simples, porque ela já está batizada, ela não comete pecados pessoais. Se ela morrer, ela vai direto para o céu. Ela nem passa pelo purgatório. Ela foi batizada por conta da gravidade da sua situação, mas a mobilização que houve ali para que aquela criança se curasse, para que ela voltasse, né? Porque, de fato, a dor dos pais a gente nem consegue imaginar. Ele já tem 2 filhos, ela era a terceira, e eles viveram todo aquele momento, mas criaram um grupo, né, que já até existe, mas é um grupo só de intercessão. Eles rezavam um terço todos os dias, e levaram até uma relíquia de São José Maria Escrivá para rezar com a relíquia perto da criança. Então, assim, foi toda uma mobilização. Ela veio a falecer. Mas eu achei tão bonito, na hora que deram a notícia da morte, falaram assim: os pais estão serenos. Olha que coisa maravilhosa. Os pais estão serenos. Ou seja, se resignaram diante da vontade de Deus. E quantas pessoas se converteram em todo esse processo em que essa criança adoeceu, teve a parada cardiorrespiratória e ficou ali um mês entre a vida e a morte. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas passaram a rezar mais, passaram a ir mais à igreja, passaram a dar mais atenção às coisas de Deus em todo esse processo? E o fato é que essa criança, isso aí não precisa ser um gênio ou um grande teólogo para saber que essa criança nesse momento está no céu. Então a família de fato ganha um santo, uma pessoa que está no céu a interceder por nós. Então foi tão bonito acompanhar, e eu falo isso porque quando vocês se encontrarem com uma pessoa que está muito doente ou está às portas da morte, é um momento de rezar concretamente por aquela pessoa. Oferecer as missas que vocês frequentam, oferecer os terços que vocês rezam, oferecer o que vocês puderem oferecer, porque de fato na hora da morte acontece uma grande batalha espiritual. No caso dela não, porque ela não tinha pecado pessoal, mas no caso de um adulto sim.
O adulto, naquele momento, ele está sendo assolado não só por anjos, por santos, mas também por demônios, que querem levá-lo a pecar naquele momento, pecar gravemente, porque a função de um demônio, saibam disso, é nos fazer morrer e ir para o inferno. É só para isso que eles agem nesse mundo, é só isso que eles fazem. E a gente sabe que eles existem e a gente às vezes não entende por que Deus permite que os demônios ajam livremente no mundo. Mas é a fé que nos dá a certeza que Deus só permite um mal, se desse mal ele pode tirar um bem maior. Então, mesmo sem entender, a gente crê no amor de Deus e a gente crê que ele faz o bem. Então, por isso, rezem muito pelas pessoas que estão enfermas. Rezem muito pelas pessoas que estão doentes, em especial aquelas que estão doentes de forma grave às portas da morte, para que elas se convertam. Não deixem de pedir a cura física, mas peçam em primeiríssimo lugar a conversão dessa pessoa. Que essa pessoa seja salva, que essa pessoa esteja eternamente com Deus no céu. E aí a última pergunta do compêndio é justamente o viático, é justamente o pão de viagem, que é a última Eucaristia que nós recebemos, é a pergunta 320. O que é o viático? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna, recebida no momento da passagem deste mundo para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, morto e ressuscitado, é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Essa é a melhor morte. Essa é a melhor morte, é que a gente pode receber esses últimos 3 sacramentos. Estamos ali, quem sabe, rodeados dos nossos entes queridos, rodeados de pessoas amadas, de pessoas boas. Essa é a melhor morte. E essa é a morte que a gente tem que pedir para São José. Tem gente que fala, eu quero morrer dormindo para eu não sentir nada. Gente, essa é uma mentalidade que não leva em consideração a vida eterna. Tudo bem, morrer dormindo depois de ter recebido esses 3 sacramentos, aí tudo bem. Mas o fato é que não queiram morrer de supetão. Não queiram morrer de forma inesperada. A morte, ela é o único acontecimento certo dessa vida. A gente sabe que vai morrer e a gente deve se preparar. Eu até indico um livro para vocês que é espetacular, não é porque é da editora do Centro Dom Bosco, não, mas é um livro precioso que é o Preparação para a Morte. São meditações de Santo Afonso Maria de Ligório para preparar a pessoa para a morte. É espetacular esse livro. De fato, esse livro ele muda a nossa vida, porque a gente passa a enxergar a morte de uma outra forma e essa vida também, consequentemente. O título do livro é Preparação para a Morte. Tá? Então vamos agora na Sagrada Escritura e depois a gente vai ler algumas passagens do Catecismo, que a aula de hoje ela é uma exceção. Ela é um pouquinho mais curta. E agora, como eu gosto de fazer na Sagrada Escritura, vocês vão ver como é que o sacramento, ele de fato, ele é instituído por Nosso Senhor e confiado à Igreja. Vamos aqui no Evangelho de São Marcos, para que a gente possa ver uma das curas mais belas de Nosso Senhor, uma das doenças que ele curou, né? No caso aqui é uma paralisia, né? Não é bem assim uma doença que a pessoa contraiu, né? É uma condição, mas não deixa de ser, claro, uma doença. É Marcos 2, versículos de 1 a 12. Vejam aqui que maravilha essa passagem. E ela mostra muito bem que primeiro vem a cura espiritual e depois a material. Vamos lá. Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Vamos lá. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema.
quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Então aqui a gente vê que nosso Senhor, ele realizava os milagres, isso vale até para hoje, para que todo mundo se convertesse no final das contas. Vocês veem que a multidão se converteu e passou a louvar a Deus, mas se a gente meditar, essa é uma passagem que dá para ficar uma semana meditando, mas vejam que primeiro a parte engraçada da passagem, né? Não deixa de ser engraçado alguém descobrir a casa, né? Imagina se alguém abre o teto aqui, né? É a casa de São Pedro, né? Não sei como é que São Pedro reagiu nesse momento, né? Em que eles descobriram o teto, mas primeiro é muito bom essa busca de Deus mesmo diante das dificuldades, né? Eles queriam buscar a Deus e se depararam com uma dificuldade concreta, e isso não fez com que eles desistissem. Isso vale para nós. Nós devemos buscar a Deus sempre, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade. E eles vão lá e destampam o teto. Isso é prova da fé. E me parece muito claro que não é só a fé dos homens que carregavam aquele paralítico, mas dele próprio também. Ele que se submeteu àquilo, uma situação até certo ponto até um pouco humilhante. Então todos ali manifestaram profunda fé em nosso Senhor. Tanto os homens que carregavam, como o enfermo. E isso vale para nós. A importância daqueles que não estão doentes, mas que estão ao redor, que sustentem os enfermos com as orações, com amor concreto, com gestos concretos de caridade, de amor. Então, vejam que aqui fica muito claro. E qual é a atitude de nosso Senhor? Ele percebe que aqueles homens já têm fé. Porque se eles não crescem que nosso Senhor tinha o poder de curar aquele homem, eles não tinham feito todo aquele trabalho, eles não tinham destampado o teto. E o que nosso Senhor faz? Qual é a primeira atitude? Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a primeira atitude, não é a cura física. E essa deve ser a nossa atitude ao buscar o sacramento da unção dos enfermos, é a cura espiritual. E vejam que carinho, né? Filho, teus pecados estão perdoados. Ele absolve os pecados, e a reação dos escribas é até sob certo ponto correta, porque só Deus pode perdoar os pecados. O erro deles é não ver Deus em nosso Senhor, é não ver que nosso Senhor é Deus que se fez homem. É esse o problema, aí está a dureza do coração deles. E aí ele mostra muito claramente aqui a cura física e espiritual, e para suscitar a fé nele, não somente naqueles homens em primeiro lugar e no próprio enfermo, mas agora na multidão e nos próprios escribas, ele vai lá e cura fisicamente. Então, nesse caso, a cura física daquele homem era importante para a sua salvação, a salvação dos seus amigos e a salvação da multidão, dos próprios apóstolos que ali estavam. Então, esse é um milagre, assim, que a gente vê assim, claramente toda essa ordem, que está presente em todos os milagres que nosso Senhor realizou. Façam uma meditação aqui, que vocês encontrarão essa lógica de, em primeiríssimo lugar, a cura espiritual e depois a corporal, mesmo que cronologicamente elas estejam invertidas, não importa. O fato é que uma está ordenada à outra. A cura física, a cura corporal, ela sempre deve estar ordenada à conversão, à salvação da alma. E assim é no próprio sacramento da unção dos enfermos. Fala, querido. Na verdade, a cura física do enfermo é mais para a salvação de quem estava à volta. Sim, exatamente. E pode ser assim na nossa vida também. A cura de um ente querido pode também, não apenas a ele, mas levar outros à fé, né? Você está certíssimo. E aí depois a gente vai ver no capítulo 6 do mesmo Evangelho de São Marcos, que nosso Senhor, ele dá esse poder aos apóstolos. Marcos 6, versículos 7 a 13. Nosso Senhor, não apenas ele tinha o poder de curar,
ele confiou aos apóstolos esse poder, ainda vivo, né? Ainda entre nós, antes da sua paixão. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Vejam que até o óleo já está presente aqui. Vejam como quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, se aprofunda de fato na história da igreja, a gente vê que a Santa Igreja Católica ela já está presente ali de forma muito clara no Evangelho, de forma muito clara na Escritura, e esse é um exemplo. A mesma matéria já era o óleo, e os apóstolos, como ministros de Cristo, in persona Christi, agindo na pessoa de Cristo, curavam os enfermos, ungiam com óleo. E aí agora a terceira passagem a gente vai ver no próprio capítulo de São Marcos, mas no capítulo 16 a gente vai ver que ressuscitado ele confia mais uma vez a missão aos apóstolos de curar os doentes. Fala, querido. Então ele deu o poder de expulsar os espíritos maus, né? Sim. Isso seria equivalente à doença espiritual? Também, sim. O que a gente chama de doença espiritual, isso pode ser uma designação do pecado, tá? Mas existe também a possessão demoníaca, sem dúvida nenhuma. E aí não teria alguma unção para ele? Cabe a unção dos enfermos? Não, existe o exorcismo. O exorcismo ele não é um sacramento, ele é um sacramental. Sacramental é toda a ação litúrgica da igreja que não está incluída nos 7 sacramentos. Então, o exorcismo, ele é um sacramental e, em geral, a diocese ela tem alguns padres, ou pelo menos um padre, que é exorcista. Porque para ser exorcista não basta a formação que o padre recebe no seminário. Ele tem que ter uma formação específica e ele tem que ter lá aquele título, né, que o bispo dá para ele, que ele é o exorcista, ele é um exorcista. E aí sim ele vai ter a possibilidade de fazer esse grande exorcismo. Existem pequenos exorcismos no próprio batismo. O próprio sacramento do batismo tem alguns exorcismos ali que são feitos para que, de fato, aquela alma, né, aquela criança que será batizada, ela seja de Deus e não do demônio. Então é por isso, inclusive, que a gente renuncia a Satanás no momento em que a gente é batizado, né, através dos nossos padrinhos, dos nossos pais. Então esses são pequenos exorcismos que qualquer padre pode fazer. Mas o grande exorcismo, somente esses padres que são designados para fazê-lo. Então, nesse caso, seria uma possessão demoníaca, mas não é a forma habitual do demônio agir. O demônio, em geral, ele age através da tentação. A tentação é a forma habitual de ação demoníaca na nossa vida. É aquela sugestão, a forma... o demônio sabe, né, das nossas fraquezas, das nossas propensões. Então, diante de situações delicadas, ou ele nos move a nos aproximar da situação de pecado, ou ele nos move a efetivamente cometer o pecado. Isso é o que a gente chama de tentação. Existem outras formas, como a obsessão, que já é uma ação um pouco mais direta, que já é também mais excepcional, e a forma mais excepcional é a possessão, quando de fato o demônio ele toma conta, ele se apropria da pessoa, né? E aí sim é necessário um exorcismo. Mas a igreja ela é muito cuidadosa com as situações de possessão. Ela acaba por, antes de reconhecer que se trata de uma possessão, ela acaba por excluir todas as outras hipóteses. Porque pode ser algo psicológico, pode ser algo até parapsicológico, pode ser uma razão física. Então a igreja, ela em primeiro lugar, ela vai e exclui todas as outras possibilidades. O exorcista faz isso e aí sim ele conclui, de fato é uma possessão, e aí ele vai exorcizar aquela pessoa, tá? O padre Paulo Ricardo ele tem um curso de demonologia no site para quem é aluno, e ele esse ano mesmo ele fez um curso sobre anjos e demônios. Quem quiser se aprofundar nesse assunto,
Tem alguns filmes que são bons, alguns não, alguns são ruins, mas tem filmes sobre esse assunto que são bons, que são até baseados em histórias reais, mas é um assunto que, de fato, algumas pessoas se interessam e deve ser do interesse de todos nós, né? Porque, de fato, se a gente sofre a ação do demônio, a gente tem que estudar como isso acontece, para que a gente, inclusive, tenha a graça, né? E peça a Deus a graça de resistir a esse mal, né? De se manter no estado de graça, de se manter bom, né? Vamos lá ao capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Aqui a gente vai ver mais uma vez Nosso Senhor que confia essa missão aos apóstolos. Marcos 16, versículos 14 a 18. Versículos 14 a 18. A gente vai ver aqui, mais uma vez, Nosso Senhor que confia aos apóstolos essa missão de curar os enfermos ou de cuidar dos enfermos. Marcos 16, a partir do 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem no que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, mais uma vez, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então vejam que mais uma vez aqui, a imposição das mãos sobre os enfermos, Nosso Senhor fala claramente como um sinal daqueles que são os seus ministros, daqueles que o seguem. E como eu sempre gosto de fazer, depois de mostrar como está o sacramento presente no Evangelho, a gente vai ver como é que ele está presente na vida da igreja primitiva. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Essa aqui é uma das primeiras curas feitas por São Pedro, o Papa, né, o primeiro Papa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Vejam que é interessante que a cura, uma das primeiras curas de São Pedro, acompanhado aqui por São João Evangelista, foi justamente de um coxo, de um homem que sofria de paralisia, a exemplo daquela passagem que a gente leu há pouco. Atos 3, versículos de 1 a 11. Vamos lá ver o sacramento, de alguma forma, da unção dos enfermos, mas aqui, é claro, é um milagre, é diferente, mas não deixa de ser um sinal que indica o sacramento na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Vejam que aqui é um milagre que tem muitas semelhanças com aquele que Nosso Senhor realizou, por mais que também tenha diferenças. O fato é que aqui a cura claramente influencia na conversão daquele homem, porque ele passa a louvar a Deus. Então o louvor de Deus aqui é um sinal. Não, louvar o pórtico de Salomão é um lugar no templo, né, de Jerusalém,
É bonito ver que os apóstolos, eles tinham o hábito de rezar em horas. Aqui a gente já vê também a presença da liturgia das horas. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui a gente já vê que a liturgia das horas, que hoje é rezada por todo o clero, né? Todo o clero reza em horas determinadas, já estava presente aqui. Eles iam ao templo de Jerusalém para rezar a hora nona. A hora nona é uma hora específica, né? Que é 3 horas da tarde, né? Então tem a hora terça, que é 9 horas, a hora sexta, que é meio-dia, e a hora nona, 15 horas. Então vejam que eles iam rezar, e aquele homem estava lá à procura de um benefício material, simplesmente. E estava, claro, com muita razão. Aquele homem não tinha condições de trabalhar, então ele precisava ser sustentado para se alimentar. Mas vejam que claramente a igreja sempre ressalta, e hoje, infelizmente, muitos homens da igreja fazem o contrário, né? Porque o material é muito importante e a gente deve valorizar a caridade material, as obras de misericórdia material, elas devem ter, de fato, uma certa prioridade na vida da igreja. Prioridade no sentido de que é algo muito importante. A gente tem aqui na paróquia o macarrão com salsicha, que é um movimento que alimenta milhares e milhares de pessoas todas as segundas-feiras. Vão lá para o centro e distribuem comida para muita gente. Só que o fato é que jamais podemos subverter essa ordem, que o material ele está direcionado, ele está ordenado para o espiritual, para a conversão, para a cura da alma. E a gente vê isso de forma muito clara em todos esses acontecimentos. Vejam que São Pedro fala de forma muito clara: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, fica curado, né? Levanta-te e anda. Então aqui ele mostra claramente que a primeira cura, por mais que ele realize uma cura material, mas ele cura a alma daquele homem. Aquele homem que passa a louvar a Deus. E a multidão, né? Não é só o homem, uma multidão se espanta e depois uma multidão ainda maior vem para perto e ele vai começar a pregar. Se vocês continuarem a ler a passagem, ele vai começar a pregar ali para converter aquelas pessoas. Então, o material ele tem que estar ordenado para isso. Quando eu alimento a barriga de alguém, eu preciso pregar o evangelho para aquela pessoa. É claro que da forma que ela entenda, né? Não adianta eu chegar uma pessoa que está passando fome no meio da rua e eu querer ensinar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para ela. Não é isso. Mas aquela pessoa precisa entender que eu dei um prato de comida para ela porque eu amo Cristo e porque eu vejo Cristo nela. Porque os espíritas também fazem caridade material. Os evangélicos também fazem, isso é inegável. Até ateus, muitos ateus são extremamente caridosos materialmente, mas eles não levam Cristo e a sua igreja para as pessoas. Eles não levam o que pode salvar a alma. Então não faz sentido um fiel católico reduzir a sua obra material a benefícios materiais. Porque aquela pessoa, além de ficar com a barriga cheia, ela precisa se converter. Ela precisa conhecer a Deus. Ela precisa viver para Deus. E são pessoas numa situação extremamente difícil. Por isso é que as obras da igreja, em geral, cuidam da pessoa como um todo. Aquela pessoa que está totalmente fragilizada. Então, sim, vamos alimentar essas pessoas, mas também pensemos em formas de levar Deus para elas, da forma que elas puderem receber. Às vezes vai ser uma palavra, às vezes vai ser um olhar, vai ser um abraço. Não podemos deixar de abraçar as pessoas nos tempos de Covid. Isso é um grande erro que a gente acabou cometendo. O isolamento social ele não pode nos impedir de dar carinho para as pessoas. Então, muitas pessoas estão carentes de carinho, de toque, de olhar, de sorriso. Então, a gente precisa dar isso, mas tudo para Cristo. Não é o meu sorriso, é o sorriso de Cristo. Não é o meu olhar, é o olhar de Cristo. É pedir a Deus essa graça, que eu seja um ministro teu aqui nesse momento. E aí eu vou dar o pão? Claro que sim, eu tenho que dar o pão, eu tenho que dar esmola, isso é um dever moral do fiel católico. Mas eu vou levar o Cristo também. Acompanhado do pão estará o próprio Cristo. Fala, querido. Na verdade, era um pouco disso que você acabou falando depois, né? Que pessoas de outras religiões e até mesmo sem religião também fazem. Porque, assim, eu vejo que existe uma tendência na sociedade, inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja, Sim. de desespiritualizar essas ações, transformando a caridade que vem de Deus numa simples filantropia.
Com certeza. Então, assim, tentam desassociar a questão do ajudar materialmente do espiritual. É isso, perfeito. Existe sim, tá? Eu como professor de vocês, eu preciso dar nome aos bois, porque é fundamental que vocês entendam, né? Aqui na Igreja da América Latina surgiu uma heresia, né? Que é até mais do que uma heresia, é uma verdadeira apostasia, porque ela faz com que as pessoas percam a fé mesmo, que é a chamada teologia da libertação, tá? E esse movimento de tirar, né, a parte espiritual, a teologia da libertação, na realidade, é uma tentativa de associar o marxismo com o cristianismo. Falando de forma muito clara, é isso. Então, aquelas pessoas não têm fé, elas não são católicas mais, são ateus infiltrados na igreja que querem destruir a igreja. Então, fujam da teologia da libertação. A teologia da libertação, de fato, ela já foi combatida, ela já foi condenada na época do pontificado de São João Paulo II, e o Papa Bento XVI, que na época era o cardeal Joseph Ratzinger, fez 2 documentos que condenaram, né, a teologia da libertação marxista, só que o fato é que ela existe até hoje, né? E infelizmente em muitos homens de igreja, leigos e clérigos, fujam disso, fujam dessa subversão do catolicismo, que quer colocar o catolicismo simplesmente como uma pseudo-caridade material, porque nem isso eles fazem. A gente sabe que esses caras não fazem caridade material nenhuma, né? Eles não cuidam de pobre nenhum, mas dizem que cuidam. Só que o catolicismo não é isso. A função da igreja neste mundo é salvar as almas. Se a igreja cuida dos pobres, dos enfermos, das pessoas que sofrem, ela faz isso com um propósito muito claro de salvar as almas dessas pessoas. Não é um material pelo material. Infelizmente, a teologia da libertação ela se infiltrou em muitas dioceses, em muitas paróquias, e a gente precisa combater até que ela acabe. Não sei se vai ser durante a nossa vida, mas ela precisa acabar. Os erros precisam ser combatidos para que a verdade floresça sempre. Fala, querido. Última dúvida sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, eu entendo dessa forma. Eles tentam colocar Jesus como uma espécie de justiceiro social. É um Che Guevara, quase. Eles pintam Jesus como um revolucionário, sem dúvida. É isso aí. É isso aí. É essa a visão que esses homens têm de Nosso Senhor. Como se ele fosse simplesmente um homem que veio lutar contra o sistema. É um sistema opressor. E não como Deus que se fez homem para nos salvar. E chegam a dizer que Jesus era um comunista, né? Sim, tem até livros publicados falando que como o título do livro chega até a ser esse: Jesus é comunista, sendo que o comunismo é condenado pela igreja, a ponto que um fiel católico que seja comunista ele está automaticamente excomungado. Isso é definido pelos papas. Então tem uma série de documentos que condenam o socialismo, que condenam o comunismo, e o próprio catecismo diz de forma muito clara que um católico não pode ser socialista e não pode ser comunista. Onde está escrito isso? Em vários lugares. No catecismo tem isso? Tem. Eu te digo agora, vamos lá. Uma vez eu fui pesquisar a palavra comunismo no índice, eu não consegui encontrar. Mas tá assim, tá na parte do 7º mandamento. É na parte do 7º mandamento que tem ali um prelúdio da doutrina social da igreja. Eu já digo para vocês, a gente mata a cobra, mas tem que mostrar o pau. Vamos lá. Quer ver? Vamos ver se eu acho rápido aqui. Deixa eu só pegar aqui. Doutrina Social da Igreja está na página 625, é o parágrafo 2419. Mas tem uma parte em que vai falar claramente do socialismo. Ou será que eu não vou achar? Que vergonha. É a doutrina social da igreja. A revelação cristã. Tá aqui, ó. É o parágrafo 24. Eu vou ler para vocês. São letras pequenas aqui. Vamos lá. Parágrafo 24 e 23, na realidade, página 626. Aqui está a condenação não só do socialismo, é importante dizer, tá? Também do chamado capitalismo selvagem, que é acreditar que o mercado
gera justiça social. Nessa aula, ou eu ou o Renato vamos explicar isso para vocês. Essa coisa de idolatrar o mercado também é anticatólica, tá? O católico, ele não é nem de esquerda nem de direita, tá? Ele é católico, simplesmente isso. Algumas pessoas confundem um pouco isso. O católico, ele não é nem de direita nem de esquerda, até porque ambas são farinha do mesmo saco no final das contas. Vem do liberalismo, do erro do liberalismo que remonta lá à Revolução Francesa, à maçonaria, e se a gente continuar para trás, a gente chega no protestantismo. Então, o protestantismo é responsável por esse erro do liberalismo na história. Tanto que existem 3 revoluções, né? Com espaços de 100 anos, 200 anos, entre cada uma delas, né? No século XVI, a Revolução Protestante, que é a revolta contra a Igreja, a Revolução Protestante. Aí depois, no século XVIII, é a Revolução Maçônica, liberal, que culmina com a Revolução Francesa, que é a Revolução contra Cristo. Então, os protestantes dizem Cristo sim, Igreja não. 200 anos depois, os maçons dizem Deus sim, Cristo não. E 200 anos depois, os comunistas dizem Deus não. Aí já é a revolução ateia contra Deus. Então, o católico, ele não pode cair em nenhum desses erros. Por isso é que o católico, ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele é católico. O que nós cremos é na doutrina social da Igreja. E vejam que aqui o catecismo vai de forma muito clara condenar o capitalismo selvagem, o capitalismo que coloca o lucro, a lei do mercado, como quase uma lei divina, e o socialismo e o comunismo estão condenados aqui. Vamos lá. Parágrafo 24 e 23. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo, orienta para a ação. Todo sistema segundo o qual as relações sociais serão inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos. A organização coletiva da produção é contrária à dignidade do homem. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios que têm em vista o lucro escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com uma justa hierarquia de valores em vista do bem comum. Então aqui fica muito claro. Vejam que a Igreja não rejeita o capitalismo. Ela só diz que o capitalismo ele tem que estar submetido ao catolicismo. Ele tem que estar submetido à doutrina social da Igreja. Ele não pode ser... O que é o capitalismo selvagem? Né? O que é selvagem? O que é um animal selvagem? É um animal que não é domesticado. É um animal que não é adestrado. Então, dizer que a lei do mercado resolve os problemas sociais, isso é um absurdo. Claro que não resolve. O que resolve os problemas sociais é a caridade, é o amor concreto. Então, é evidente que o capitalismo ele precisa ser adestrado. Ele precisa ser domesticado, ele precisa se submeter às leis da Igreja, aos mandamentos de Deus. Então, o que deve governar a sociedade é o catolicismo, a fé católica e a sua doutrina social. Aí sim haverá justiça. E no comunismo, não. Vejam que é bem diferente. O comunismo ele condena de primeira. Não é possível ser comunista, não é possível ser socialista. Isso é anticatólico. Então, não existe católico comunista.
Não existe católico socialista. Não existe católico que idolatra o mercado. Essas pessoas já deixaram de ser católicas e não sabem disso. Ou estão na ignorância, necessitam de uma catequese que esclareça essas dificuldades que elas têm. Na aula sobre o 7º mandamento a gente vai aprofundar mais nisso. Mas é só porque eu não podia te deixar sem resposta, para que você possa mostrar o catecismo para os seus amigos que eventualmente gostam de jogar com a perna esquerda, né? ou mesmo com a perna direita, né? De forma idolátrica, né? Eu fiquei com uma dúvida. Você falou assim, o católico não é nem de direita nem de esquerda. Sim. Ok. Mas você concorda que na prática, Sim. na nossa sociedade atual, Na atual, sim. o católico sério, né, convicto, Sim. ele acaba... vou tentar explicar de um jeito. Ele não é nem de direita nem de esquerda. Mas ele, de imediato, ele acaba se afastando mais da esquerda por causa de valores como Sim. Defesa de aborto, Sim, liberdade sim, sexual, sim, coisas sim, assim. sim. Então, de certa forma, por mais que ele não concorde muito com coisas da direita, a impressão que eu tenho é que o afastamento da esquerda ele é mais óbvio, assim, por causa dessas... Não, você está certa, querida. Sim, sim. Entenda, querida, assim, sendo bem que eu vou evitar nomes, não vou usar nomes, mas se a pessoa tiver 2 neurônios, ela vai entender o que eu estou falando. Mas eu não vou dar nomes de políticos nem de governos. Mas no Brasil atual, sem dúvida nenhuma, nós precisamos combater de forma muito concreta o socialismo. Nós fomos governados pelos socialistas durante muito tempo. Isso foi um grande sofrimento para o nosso país. Então, nesse momento histórico, sem dúvida nenhuma, não é errado um fiel católico eventualmente se associar a uma direita por uma razão pragmática, porque isso é necessário para o combate concreto do socialismo no nosso Brasil. Eu só faço a ressalva que a gente não pode deixar de ver os erros da direita, que são justamente o liberalismo, é justamente essa idolatria do mercado. O fiel católico ele não pode perder os seus princípios, mesmo que numa visão mais pragmática, mais prática, ele se associa a um grupo que não o representa totalmente, por uma razão maior, que nesse caso é o combate do socialismo. Isso você tem toda a razão. Quando a gente vê, de um lado, pessoas que promovem o aborto, de outro, pessoas que são contrárias ao aborto, de um lado, pessoas que promovem a ideologia de gênero, que promovem o homossexualismo, o lobby gay, de outro, pessoas que promovem a família como Deus a fez, feita de um homem e de uma mulher. É evidente que eu preciso ver em um lado, historicamente, concretamente, um lado que eu preciso me associar a ele por uma razão pragmática, mas eu preciso enxergar os limites desse lado aqui e ver que esse lado aqui não é católico. Não é católico e não é mesmo. Não é católico, não tem fé católica e precisa se converter, precisa ser catequizado, mas isso não é errado. E sem dúvida nenhuma, o socialismo ele nos afeta em primeiro, isso é certíssimo, você falou, ele nos causa uma ojeriza, só que o problema é que ele está muito infiltrado na própria igreja. E por isso é que eu tenho que fazer essa ressalva para vocês, que vocês fujam dessas pessoas que estão dentro da igreja e querem promover o socialismo travestido de catolicismo. Isso é algo que vocês precisam fugir e combater, porque infelizmente isso pode destruir a fé de muitas pessoas. Por isso é que eu ressalto isso de forma muito clara, nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos católicos, promotores da doutrina social da igreja e do catolicismo também no âmbito social, também no âmbito temporal. É fundamental que nós voltemos a crer no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele não deve reinar só aqui na paróquia. Ele não deve reinar só nos corações individualmente. Por que no Brasil tem crucifixo nos tribunais? Por que em cada repartição pública ainda, né? Tem muita gente que quer tirar. Mas por que em cada repartição pública Nosso Senhor está lá? Porque ele deve governar em todos os ambientes. Nosso Senhor, ele deve reinar nos tribunais. Ele deve reinar nas repartições públicas, em todas as empresas. Os empresários devem ser católicos. Os empresários devem se converter. E isso representará que eles serão justos com os seus empregados, que eles serão magnânimos, que eles serão generosos,
Não há solução social para nenhum problema fora disso. Não há solução social fora da conversão das pessoas à fé católica, em âmbito individual e social. Se isso vale para mim individualmente, se isso vale para minha família, é claro que isso vale para um bairro, para uma cidade, para um estado e para todo o Brasil. Eu só fiz essa ressalva para que a gente não idolatrasse determinados movimentos que não são católicos, mas sim, eu politicamente posso me associar a eles para combater um mal maior. Eu não citei nomes, mas acho que ficou muito claro. Então, fala, querida. Você falou em relação a não ser, eu vejo isso claramente. Nem conhecia essa passagem do catecismo, mas por discernimento a gente vê isso com claramente, certeza. né? O que eu vejo muito é isso, é o fanatismo. Sim. As pessoas estão escolhendo um lado. Isso. Se escolherem o lado da direita, não importa. Eu sou contra o comunismo, com certeza. Sim, o socialismo, sim. com certeza. Sim. Né, Claro. católicos são contra. Mas eu vejo nos pessoas da direita que elas estão fanáticas. Com certeza. Eu acabei de perder uma tia de Covid com 81 anos porque não se vacinou, porque o Bolsonaro não se vacinou. Entendi. Sim. Então, assim, Sim. o fanatismo chegou a um ponto que as pessoas esqueceram suas próprias convicções religiosas, espirituais. Sim. Qualquer tipo de idolatria, ela é má. A gente não pode colocar ninguém no lugar de Deus, nem ideias, nem... isso é importante. E muitos colocaram. E aí, Não, isso eu vejo sim, com claramente. certeza. A gente não pode ser nenhuma coisa nem outra. Sim, A gente é católico. com certeza. Ponto. É a doutrina social da A gente tem igreja. as nossas Sim. verdades, Os nossos princípios. mas E a gente não pode romper com esses princípios, sob pena de perder a nossa fé. Com certeza, com certeza. Então, só para a gente fechar a escritura, é a carta de São Tiago. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. E aqui a gente vai ver de forma muito clara que o sacramento da unção dos enfermos já era ministrado na igreja primitiva, tá? Já era ministrado na igreja primitiva. Então vamos lá. A unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Vejam que bonito, né? Na mesma passagem que fala da unção dos enfermos, fala claramente do poder da oração, da importância da oração e também de converter as pessoas. Vejam que maravilha, né? Essa última promessa que está aqui nos versículos 19 e 20 deve mover o nosso coração. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, a gente falava aqui de tantos erros, né? Erros de esquerda, erros de direita, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Vejam que São Tiago ele começa a falar de uma questão material, corporal, uma doença. Quem já foi à missa hoje viu que na segunda leitura São Tiago faz inúmeras exortações de cunho material. Hoje, na segunda leitura da missa, ele faz exortações para os ricos, né? Que o rico que não paga um justo salário para o seu empregado, que esse pecado é um dos pecados que clama aos céus. Mas vejam que a conclusão da carta, que é esse final que eu acabei de ler, fala o quê? Salvação das almas, conversão. É isso, gente. A gente não vai deixar de fazer caridade material, mas a gente precisa entender que tudo isso está ordenado para algo muito maior.
que é a salvação da alma daquela pessoa. Então vamos só pegar aqui algumas passagens do catecismo. Hoje a aula deu um tempinho maior para a gente esmiuçar bastante. A gente pode até falar de outros assuntos, né? Eu tinha pensado em falar sobre a questão da Eucaristia, alguns pontos, mas foi bom esse assunto que a gente falou também. Vamos aqui na unção dos enfermos no catecismo, que é a página 411. É o parágrafo 1499, tá? Vamos ler aqui, principalmente esse início aqui que está muito bom. A unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Aí aqui a gente vai ver os fundamentos da unção dos enfermos na economia da salvação. Essa parte inicial aqui está muito boa. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus, mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Aí vem aqui o enfermo diante de Deus, que está muito bom também. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz sua queixa sobre a enfermidade. E é dele o Senhor da vida e da morte que implora a cura. A enfermidade se torna caminho de conversão. E o perdão de Deus dá início à cura. E Israel chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo sua lei, dá a vida, porque eu sou Javé, aquele que te restaura. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. E aí, só para fechar a nossa leitura do Catecismo, nosso Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro, o grande médico da história. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Estive doente e me visitaste. Isso eu não falei. Uma das obras de misericórdia corporal, obras de misericórdia corporais, né, são 7. Uma delas é cuidar dos doentes, né? Então, é fundamental que a gente visite os enfermos nas suas casas, nos hospitais, se for possível, que a gente cuide concretamente dos enfermos, das nossas famílias e de toda a sociedade. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los, e aqui, né,
Digo de forma especial a igreja que criou os hospitais, né? A gente celebrou essa semana São Pio de Pietrelcina, né? São Pio criou um hospital de ponta lá na Itália, né? Lá em San Giovanni Rotondo, né? A cidade onde ele viveu boa parte de sua vida, né? Quem for à Itália, inclusive, é até bom fazer uma peregrinação lá a San Giovanni Rotondo. O corpo de São Pio está lá incorrupto até hoje, né? Ele morreu no final da década de 60, em 68. Eu não me lembro agora o nome. Não, eu creio que não. Tem um nome bonito, mas eu esqueci agora o hospital. Mas é um hospital gigantesco, assim, que foi feito pelos fiéis de São Pio, né? Os homens e as mulheres que tinham uma devoção por ele, um amor por ele, os seus dirigidos espirituais. Então ele uniu um monte de pessoas para fazer um hospital de ponta. Então é só para mostrar um exemplo concreto. Tem também São Camilo de Leles, né? Não sei se vocês conhecem, tem até um santuário dedicado a ele ali na Usina, na Tijuca. Camilo, né? São Camilo de Leles, a obra que ele fundou, né? Os camilianos, a vocação deles é cuidar dos enfermos. E a imagem de São Camilo é muito bonita, porque é ele cuidando de nosso Senhor Jesus Cristo enfermo, né? Então a igreja, ela sempre cuidou dos enfermos. Tudo que há de bom nesse mundo, entendam essa verdade, tudo que há de bom nesse mundo ou foi criado pela Igreja Católica ou foi indiretamente criado por ela. Não há nada de bom nesse mundo que não tenha saído da igreja, especialmente aqui no Ocidente, né? Onde a igreja de fato exerceu e exerce uma influência muito grande. Muitas vezes, Jesus pede aos enfermos que creiam, serve-se de sinais para curar, saliva e imposição das mãos, lama e ablução. Os doentes procuram tocá-lo, porque dele saiu uma força que a todos curava. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou o pecado e a morte, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com Ele e unir-nos à sua paixão redentora. Então aqui é só para dar um gostinho para vocês, é muito importante, gente. Nem sempre é possível a gente ler o catecismo aqui na aula, mas é fundamental que vocês leiam em casa, tá? Então eu só vou dizer aqui até a última, é do parágrafo 1499 até o 1532. Não deixem de estudar o catecismo na casa de vocês, porque de fato ele aprofunda. Vejam que são palavras muito belas, muito melhores do que as minhas, que vão permitir que vocês de fato se aprofundem em todos os assuntos que são tratados na aula. E eu só trouxe aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, a gente está com uns 5 minutinhos aí, o Catecismo de São Pio X. É muito importante que vocês comprem esse catecismo também para o aprofundamento de vocês, tá? É da editora Permanência. São Pio X foi um papa que viveu no início, aliás, que reinou na igreja no início do século XX. E é um santo. É um papa canonizado, né? São Pio X, e ele era um catequista. Desde que era pároco e antes disso ele era um catequista e foi catequista como papa. Durante o seu pontificado ele deu uma enorme prioridade para a catequese e ele tem esse catecismo maior aqui da editora Permanência, que é muito importante que vocês tenham. Eu só para complementar aquela aula que eu dei sobre a Eucaristia, São Pio X vai falar aqui, são 4 perguntas sobre a maneira de comungar, que eu queria trazer para vocês, porque a gente precisa buscar essa igreja tradicional. A gente precisa buscar lições da igreja antiga e aplicá-las à nossa vida de católicos hoje. Vejam o zelo que São Pio X tinha, né, e tem, ele está vivo, é um santo, com a comunhão e as lições que ele traz para nós sobre a maneira que um fiel católico deve comungar. Vamos lá. Esqueçam o Covid, tá? Foi a mesma observação que eu fiz. Pensemos aqui numa circunstância normal. Como um fiel católico deve comungar. Vamos lá. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? No ato de receber a Sagrada Comunhão,
devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a sagrada hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas, essa é a hora que as meninas vão reclamar. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. É porque naquela época as mulheres usavam o véu na igreja. E eu preciso dizer para vocês, meninas, não está proibido o véu não, tá? Ele só não é mais obrigatório, mas se vocês quiserem usar o véu, eu vou gostar muito como catequista de vocês. Mas é claro que, infelizmente, foi um hábito que se perdeu. Mas até o meio do século XX, as mulheres usavam o véu. Não é muito tempo, gente. A igreja tem 2000 anos, eu falo de 50 anos atrás. Então, é só para que vocês saibam que aqui é o contexto da época. É evidente, o véu hoje não é obrigatório, mas não é proibido também. Uma mulher não deve se envergonhar de usar o véu só porque as outras não usam. Mas o que eu chamo a atenção aqui, principalmente, é para todos nós. Vejam o cuidado. O cuidado dos conselhos de São Pio X para aquele momento da comunhão. Se ajoelhar, o olhar para a hóstia e, de fato, tem que abrir bem a boca mesmo, tá, gente? Tem gente que abre a boca, meia boca, digamos assim, e isso favorece a queda da hóstia, a queda de Nosso Senhor. É para abrir a boca mesmo e colocar a língua para fora. Não tenho vergonha, não tem ninguém olhando para vocês naquela hora, com exceção do padre que vai colocar a comunhão na boca de vocês. Mas é de fato, e vejam que naquela época não havia nenhuma opção. Independentemente da questão do véu, naquela época todo mundo comungava de joelhos. Então hoje isso infelizmente se perdeu também. Quem sabe vocês refletam sobre isso nas orações de vocês, na intimidade de vocês com Deus, se não é algo que a gente precisa resgatar, a comunhão de joelhos, porque de fato é algo que há pouquíssimo tempo atrás era uma regra. E ele tem outros conselhos preciosos. Olha que legal. Como se deve segurar a toalha ou a patena da comunhão? Isso aí já é porque as pessoas... Eu vou explicar. A toalha ou a patena da comunhão deve se segurar de maneira que recolha a sagrada hóstia caso ela venha a cair. A importância também que sempre haja a patena, que sempre alguém coloque... Às vezes era a própria pessoa mesmo que segurava, mas de preferência uma outra pessoa, um cerimoniário ali que vai segurar, porque pode cair algo, para que nada se perca. Vejam, esse zelo, esse cuidado é que chama muita atenção. E olha, vocês vão se surpreender agora. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Isso é importante também. Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível. E convém abster-nos de cuspir algum tempo. Olha o zelo. Isso de fato é zelo, é uma pessoa que de fato sabe que quem está na boca dela ali é o próprio Deus. Por que engolir com rapidez? Não é para sair mastigando como um chiclete, mas se você começa a molhar Nosso Senhor com a sua língua, naturalmente ele vai ficar pequeno e você consegue engolir. Mas por quê? Porque você pode tossir, você pode espirrar. Isso pode, por reflexo, ele vai ser cuspido. Então, o cuidado de engolir rápido, sem atropelo, né, para mascar igual um chiclete, é próprio Deus que está ali, e não cuspir por algum tempo. Eu falei para vocês que durante 15 minutos, em geral, é que acontece essa digestão, né? Que Nosso Senhor está fisicamente presente. Então, de fato, ter esse cuidado não é sair da igreja e dar uma cusparada no jardim ali, né? Já sai cuspindo, né? Que já é uma coisa nojenta, né? Diga-se de passagem, né? No jogador de futebol, então, nem se fala, né? Os caras lá com 1000 câmeras no campo não tem o menor pudor, mas assim, já é uma coisa falta de educação. Mas com Nosso Senhor ainda, se acabou de comungar, convém deixar de cuspir durante um tempo, mesmo que seja no banheiro, ter esse cuidado, saber que ele está ali dentro de nós, fisicamente a nos tocar. Pedro, só uma dúvida que eu não posso deixar de perguntar, que eu já vi umas conversas sobre isso e me parece que não tem um consenso. É para mastigar ou é para deixar... Eu nunca vi uma orientação da igreja a esse respeito. Eu acho um pouco estranho mastigar, porque é Deus que está ali, né? Então eu prefiro, na realidade, com a língua úmida, ir delicadamente, como se estivesse de fato abraçando o Nosso Senhor. Que aí ele vai ficar naturalmente menor e você consegue engolir. O ato de mastigar me parece um pouco agressivo. Eu penso assim, mas eu nunca vi uma orientação da igreja. Isso é só uma impressão pessoal, tá? Eu nunca vi uma orientação da igreja a esse respeito. É alimento, tudo bem, é alimento, mas não é um pedaço de carne, é o corpo do Senhor.
E a última dica que ele dá é meio interessante, porque isso dá uma angústia também para nós. Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, o que se deve fazer? Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca, porém, com os dedos, é evidente, né? E isso realmente dá uma angústia, porque acontece eventualmente que fica preso no céu da boca. Então, nesse momento, com a língua você vai ali de um lado e de outro, naturalmente ela vai se desprender e aí você engole, mas não com os dedos, né? Seria o cúmulo a pessoa ir lá ficar. Então, assim, lembrem-se disso, né? A boca, ela é ungida para isso, desde o nosso batismo, né? Por isso é que o sal é colocado na língua da criança que vai ser batizada. Ela fica consagrada ali, inclusive, para receber a comunhão. Então é isso. Na próxima aula que eu der, eu vou tentar trazer outros conselhos práticos aqui de São Pio X, só para a gente complementar a nossa aula sobre a Eucaristia. Então vamos rezar lá fora e um santo domingo, uma santa semana para todos.